Então tá jóia. Então bom dia a todos, Maria, Marcinha Kemi, Florzinha, Marcinha Cortes, João Meme, Orquídea, Lua, Diana, Dudu, Camilo do Ceará, Ferreira Lopes, Kátia, Marcelo Honório, Luiz e Miriam. Nós estamos também no Facebook, tá? Para quem quiser ouvir por lá, né? Muito bem, pessoal. Então, foi feita a prece já, Maria? Já, né? Tá jóia. Então, vamos começar. Pergunta 776, né? Espera aí só um pouquinho aqui. A gente está falando... Nós vamos começar agora o estado de natureza, né? No capítulo 8 da Lei do Progresso, o item é o estado de natureza. É isso, né? Ok, pessoal. Então vamos começar. 776. Serão coisas idênticas o estado de natureza e a lei natural? Serão coisas idênticas o estado de natureza e a lei natural? Quando a gente fala em estado de natureza e quando a gente fala da lei natural, nós estamos falando da mesma coisa, das mesmas coisas, né? O que vocês acham? O Dudu, claro que não, né, Dudu? O que vocês acham? Serão coisas idênticas o estado de natureza e a lei natural? Né? Sim ou não? Vamos ver aqui a resposta, então. Uma perguntinha danadinha essa, né? Não. O estado de natureza... É um estado, né? Bom dia, plenitude. Um abraço. O estado de natureza é o estado primitivo. A civilização é incompatível com o estado de natureza, ao passo que a lei natural contribui para o progresso da humanidade. Tá? Então, assim, são coisas diferentes, né? Parece que nós estamos falando da mesma coisa. É lógico que são pontos que se tocam, né? Mas são coisas diferentes para a gente. É a pegadinha, né, Dudu? Então, o estado de natureza é um estado, é uma condição transitória, tá? É o estado primitivo, o estado de natureza, né? O estado primitivo. Muito tempo atrás, né, nós éramos seres das cavernas, mais tempo atrás ainda, nós éramos seres irracionais, absolutamente. Mais para trás, nós vamos indo cada vez para um estado mais primitivo, né? Agora, a lei natural é a lei que permeia toda a nossa evolução, que permeia todo o nosso progresso, o progresso da humanidade. A lei natural trabalha pelo nosso progresso, né? A lei natural, ela se expressa no nosso corpo, se expressa no universo, né? Em toda a criação. A lei natural, né? Então são coisas diferentes. Vamos ver aqui uma notinha de Kardec. E a gente precisa lembrar também que o fato de estarmos primitivos ou de progredirmos na civilização, nós estamos sempre dentro da lei natural. Dentro e fora de nós. Nós estamos sempre mergulhados nessa lei natural. Tá? Então vamos lá. O estado de natureza é a infância da humanidade e o ponto de partida do seu desenvolvimento intelectual e moral. Sendo perfectível e trazendo em si o germe do seu aperfeiçoamento, o homem não foi destinado a viver perpetuamente no estado de natureza, como não foi de viver eternamente na infância. Então Allan Kardec só acrescentando, né, que
estado de natureza é aquele estado de infância da humanidade, aquele estado primitivo, né? Mas nós temos a destinação de evoluir, né? Aquele estado é transitório para o homem, que dele sai por virtude do progresso e da civilização. A lei natural, ao contrário, rege a humanidade inteira, e o homem se melhora à medida que melhor a compreende e pratica. Tá? A lei natural rege a humanidade inteira, e rege não somente a humanidade, né? A lei natural rege toda a criação, né? Por isso que na pergunta 540, bom dia Val, na pergunta 540 do Livro dos Espíritos, os Espíritos falam que tudo se encadeia em a natureza, desde o átomo até o arcanjo, que também começou por ser átomo, ou começou pelo átomo, aí tem aquela polêmica lá, né? Mas que liga todos os eventos aí dentro da vida, né? Tudo se encadeia na natureza, tá? Então tudo isso faz parte da lei natural, não somente a humanidade, mas toda a criação, né? Do átomo ao arcanjo, né? Então vamos para a pergunta 777. Tendo o homem, no estado de natureza, menos necessidades, isento se acha das atribulações que para si mesmo cria, quando no estado de maior adiantamento. Tá? Então olha só, vamos entender aqui o que ele está dizendo, né? Allan Kardec, tendo o homem no estado de natureza, quer dizer, no estado primitivo, no estado mais primitivo aí, tá? No estado de natureza, menos necessidades, tá? Que a gente tem menos necessidades quando a gente está no estado primitivo, né? Qual que é a necessidade de um homem das cavernas, por exemplo? É se alimentar, se manter vivo, né? Ter o ato sexual como uma necessidade instintiva, né? Tá? Então essas são as necessidades, né? Então, coletar alimentos, né? Então Allan Kardec está falando, olha, no estado de natureza, o homem tem menos necessidades, né? E ele se acha isento das atribulações que para si mesmo cria, quando num estado de maior adiantamento. Então Allan Kardec está falando, olha, a vida no estado de natureza, mas uma vida mais simples lá, ele não cria tantas atribulações para si mesmo, tal. Aí ele pergunta, diante disso, o que se deve pensar da opinião dos que consideram aquele estado como o da mais perfeita felicidade na Terra? Essa é boa, né? O que pensar, né, daqueles, da opinião dos que consideram aquele estado, o estado primitivo, né, como o da mais perfeita felicidade na Terra? A Maria colocou pouca responsabilidade, né? A gente, outro dia até eu estava falando, né? Quando fala do Adão e da Eva, né? É o paraíso, né? É o jardim da infância, né? Lembra que a gente estava falando, né? É o jardim da infância, né? Onde era tudo alegria, né? Tudo alegria. É o que está falando aqui. Não havia tanta complicação como nas nossas vidas atuais, né? No momento atual. Só que é o jardim da infância. No jardim da infância a gente vive aquela alegria todo dia, né? Todo dia é festa, é doce, é brincadeira, né? Mas não tem a responsabilidade, não tem o crescimento em vários sentidos que nós temos hoje, mais plenos, né? Mais conscientes, né? Vamos ver a resposta aqui. Que queres? É a felicidade do bruto? Ou desculpa, que queres? Não, na verdade é uma exclamação aqui, né? Que queres? É a felicidade do bruto. Há pessoas que não compreendem outra. É ser feliz à maneira dos animais.
as crianças também são mais felizes do que os homens feitos. Né? Então aqui acabou respondendo realmente da maneira que a gente havia colocado, né? Fazendo paralelo com a criança e tal. Né? É a infância da humanidade, né? É a infância da humanidade, é a infância do espírito, né? Que hoje nós podemos comparar com a infância na Terra, da criança, né? Tá? É a infância espiritual, né? Pergunta a Maria, deixa eu ver, a Maria colocou, temos que pagar o preço, né, da evolução. Nós temos que abandonar a fantasia, né, Maria? Abandonarmos a fantasia, não é, pessoal? A criança, ela vive muito de fantasia, né? Ela vive de fantasia, ela vive num mundo imaginário, né? Ela vive um egocentrismo, ela vive os sonhos de fada, né? Os castelos, dos príncipes, das princesas, né? É a vida da criança, a vida de fantasia, né? Sair da fantasia e entrar em contato com a realidade fora de nós, com a vida completa, plena que existe fora de nós, né? É um grande choque para a criança. É um choque para a criança, né? Sair da fantasia e entrar, entender a realidade, tá? Não é uma coisa tão fácil, né? Mas é necessária, se nós quisermos crescer. Existem adultos que continuam ainda na fantasia, né? Que se recusam a crescer. Homens, mulheres, né? Se recusam a crescer. Quando nós crescemos fisicamente, nós temos que ter a condição, nós precisamos ter a condição de darmos conta das nossas responsabilidades de adulto. Senão a gente só cresce fisicamente e emocionalmente a gente permanece infantil, né? Darmos conta das nossas responsabilidades, nosso trabalho, família, filhos, não é? Saber lidar com as várias situações que nos ocorrem. Isso aí é algo que nós temos que aprender a fazer, né? Por isso que nós precisamos amadurecer. Quando a pessoa começa a não dar conta das suas responsabilidades, não para em serviço nenhum, não consegue se relacionar com as pessoas, aí é sinal evidente de imaturidade. Né? É sinal evidente de imaturidade. Precisa rever quais são os ganchos aí que estão prendendo nas fases anteriores, né? Pessoa muito egoísta, muito egocêntrica. Então aí vai denotando a presença da infância. Muito agressiva, muito irritada, inquieta, depressiva, como diz a Joana de Anjos, né? São todos indícios da infância presente ainda, né? Tá? Então tem a pergunta 778. Pode o homem retrogradar para o estado de natureza? Pode o homem retrogradar, voltar, retroceder, né, para o estado de natureza? Nós podemos voltar para o estado de natureza, pessoal? Ou não dá mais? E aí? E aí, povo? Bom dia, Carmen, lá no Facebook. A Plenitude também deu uma passadinha lá, né? Não, Plenitude não, Maria também acha que não, Luiz acha que não, Val também não, mas pode estacionar. A Orquídea também não. A Maria, não, o que conseguimos não volta. Pode até estagnar. A Luísa, a lei de Deus é a lei de progresso. A Maria, mas voltar não. E quando aqueles espíritos voltam à forma ovoide lá? E quando eles voltam para a forma ovoide lá, perdem praticamente a estrutura perispirítica, perdem o corpo de manifestação, perde entre aspas, né? Mas existe uma retração
do perispírito, né? Não é um retroceder? Sim ou não? Ó, Dudu, outra pegadinha sua agora. Outra pegadinha sua. Ai, ai. Dudu não, né? A Maria, mas sua evolução está lá. Certo. Na verdade, né? Na verdade, não houve propriamente um retrocesso. Haveria apenas um retrocesso. Oi, Nelly. Obrigado. Um abraço. Existiria um retrocesso da forma, não da essência. O que nós conquistamos continua lá. Tá? Agora, da forma perispiritual, houve um determinado retrocesso da forma. Assim como o corpo, quando a gente renasce num corpo com deficiências, né, com limitações, existe um retrocesso ali da forma, é evidente. Né? A forma ela está se manifestando pior do que na encarnação passada, que constitui uma expiação, né? É uma prova, ao mesmo tempo é uma expiação. Ok. Agora, não quer dizer que o espírito retrocedeu. Mesmo na forma ovoide, não quer dizer que ele tenha retrocedido. Tá? Tudo que ele viveu até então, ele está arquivado. Né? Os conhecimentos que ele teve. Só que fica ali como uma semente que continua tendo o seu potencial, continua ali com as suas conquistas adquiridas. Né? Quando ele voltar a expressar através de órgãos de comunicação. Porque veja bem, gente, a forma ovoide, o espírito, ele perdeu temporariamente, exatamente pela retração dos verbos, ele perdeu temporariamente os implementos ali de contato com o mundo de fora. Por isso que ele se apresenta como se fosse uma célula grande ali, uma forma, um ovo, uma forma ovoide, né? Por isso que chama ovoide. Ele perdeu aquilo que a gente foi construindo lentamente no mecanismo da fala, do pensamento, né? Das mãos, dos braços, né? Das pernas, tal, pela retração dos verbos, né? A Diana, num acidente de carro a pessoa fica paraplégica. Exatamente, mas não quer dizer que o espírito retrocedeu, né? Mas a forma está sofrendo ali, a forma houve um desarranjo, né? Na expressão, mas não na essência, né? Por exemplo, na forma ovoide, a pessoa vai ter que voltar a fazer pulsar esses verbos, tá? Vai voltar do seu perispírito gradativamente para que o seu veículo de manifestação, o perispírito, ele volte a ter aquela forma normal, a forma humana, com toda a sua expressão. Por exemplo, os casos de zoantropia também, licantropia, zoantropia. O que é zoantropia, licantropia? São as formas animalescas que certos espíritos adotam no plano espiritual. Zoantropia é de uma forma geral, é qualquer tipo de animal. Licantropia é a forma de lobo, especificamente. Poderia ser a forma de macaco, de cobra, né? A gente já viu várias vezes essa situação. Né? Mas houve apenas uma modificação da forma, não da essência. Tanto que nós podemos, através da indução hipnótica, nós podemos fazer ele voltar à forma humana com a indução, com a sugestão. Tá? Do mesmo jeito que ele deteriorou a forma dele, ele pode voltar. Tá? Por que volta? Por que pode voltar dessa forma animal? É porque nós temos esse arquivo. Nós já vivemos as fases animais. Então nós temos no perispírito esse arquivo também do animal. Né? Então, assim como a gente tem o arquivo da forma humana também. Nós temos o arquivo da forma humana. Então nós voltamos também à forma humana através da sugestão. Né? Então se a pessoa se manifesta lá como um lobo, uma cobra, uma ave, um macaco, assim, meu irmão, você é um filho de Deus, né? Você foi criado para ser feliz. Então a gente começa a mostrar a imagem dele que ele tinha quando ele era
quando ele aparecia como um homem. Então ele começa a ver e a gente vai induzindo ele a voltar à forma que ele traz, o padrão que ele traz dentro dele, né? O Dudu, por isso tem gente encarnada com rostos de ave, cachorro, etc. Eu acredito, Dudu, que acaba tendo um paralelo aí sim, sabe? Inclusive, no extremo disso, nós temos até determinadas síndromes no processo embriológico. Por exemplo, tem a síndrome de Simioto, né? Em que o bebezinho ele parece um macaquinho, não é? Se eu não me engano, é a síndrome de Simioto, né? Que ele parece um macaquinho, né? Às vezes é algo que ficou tão impregnado no perispírito, aquela alteração da forma que houve, que não tem condição de voltar rapidamente, mal de Simioto, né? De voltar rapidamente para a forma humana. Às vezes vai precisar de algumas encarnações para ir voltando devagarzinho, né? Aquele padrão humanoide, aquele padrão que nós temos, né? A Diana tem bebê que parece peixinho, né? Então, né, tem algumas malformações aí que realmente chocam a gente, mas é que é o efeito, às vezes, de uma prolongada alteração da forma no plano espiritual. Às vezes, quando o espírito fica muito tempo com a forma alterada no plano inferior, ele vai precisar de um certo exercício no contato com a matéria para voltar à sua forma original. Um exercício de reencarnação. Às vezes vai reencarnar, vai perder o corpo, aí volta de novo, vai tentando estruturar o corpo ao longo de algumas encarnações. É que nem o suicida, né? Que também acontece isso. Então vamos ver aqui a resposta, né, da 778. Pode o homem retrogradar para o estado de natureza? Estado primitivo, né? Resposta: não. O homem tem que progredir incessantemente e não pode volver ao estado de infância. Desde que progride, é porque Deus assim o quer. Pensar que possa retrogradar é a sua primitiva condição fora negar a lei do progresso. Tá? Então, não volta. Retroceder não retrocede. Tá? Retroceder não retrocede. Ele pode ficar meio estacionário, às vezes nessas formas mais grotescas, né? Às vezes numa encarnação, tem até no Ação e Reação, tem o débito estacionário, né? Um certo espírito ali muito comprometido com a justiça divina está num corpo deficiente na Terra, com muita limitação, praticamente escondido na Terra, escondido num corpo, internado, preso num corpo, né, para que ele pudesse ter um mínimo de tempo de descanso, vamos dizer assim, porque ele fez tanto estrago na vida de tanta gente que não pode ficar nem no plano espiritual inferior, porque ele acaba levando muita gente para uma vida pior no plano inferior. Então ele tem que ficar encarnado, escondido num corpo, né, com muita limitação, para que pelo menos ele não se comprometa mais. Então fica meio estacionado ali, né? Mas isso temporariamente também, tá? Então vamos para o próximo item aqui, tá, pessoal? Marcha do Progresso. Pergunta 779. Tá? A força para progredir, áurea o homem em si mesmo, ou o progresso é apenas fruto de um ensinamento? Então vamos lá de novo. A força para progredir, áurea, quer dizer, o homem áurea essa força em si mesmo, ou o progresso é apenas fruto de um ensinamento? É interessante essa pergunta. Quando a gente áurea essa força para progredir, quando a gente, né, manifesta essa força para progredirmos, né,
A gente está aurindo em nós mesmos, isso vem de dentro da gente, essa força para progredirmos, ou é apenas fruto de um ensinamento, ou é apenas uma questão cultural que faz com que a gente progrida. O que vocês acham? É algo que vem de dentro ou de fora? Na verdade é isso que o Allan Kardec está perguntando, né? Vem de dentro ou de fora essa força que nos faz progredir? É? E aí, povo de Sucupira? A Diana, vem de dentro. O Dudu, somos nós que desenvolvemos sozinho, mas a evolução desse progresso depende só da gente. A Marcinha Cortes, de dentro. A Val, é algo que vem de dentro. Maria também de dentro. A Luísa, o homem caminha por si mesmo, vem de dentro, em plenitude. Em nós, por força da lei de evolução. Dudu, dentro. A Orquídea, algo interno. A Diana, sabemos quando vamos aprender ou não. É o nosso Deus interior. Certo. Então vamos ver aqui a resposta. O homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente, mas nem todos progridem simultaneamente e do mesmo modo. Dá-se então que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros, por meio do contato social. Tá? Bom, gente, aqui, ainda bem que os espíritos colocaram a questão do contato social aqui, embora de raspão, né? Porque eu queria chamar a atenção justamente para isso. Tá? Embora a gente vê a questão de dentro, de fora, quase como se fosse uma questão dicotômica, ou é de dentro ou é de fora, na verdade, eu creio que são as duas coisas. Né? Eu creio que são as duas coisas. É lógico que a evolução, nós estamos evoluindo o self, a presença divina dentro de nós, tá? Mas nós estamos fazendo isso em contato sempre com os outros. Toda a nossa evolução é permeada pela convivência, desde a ameba lá no oceano. Desde das amebas lá, né? A ameba do Joel, cadê o Joel? O Joel que gosta que eu não falo da ameba, hoje ele não está. Né? Sempre nós estivemos coletivamente. Ah, o Joel, você está aí, Joel? Desculpa. Ah, o Joel está aí, desculpa, Joel, pensei que você não estava. Então é a ameba do Joel. Né, Joel? O Joel que gosta quando eu falo da ameba. Então... gente, vocês pararam para pensar já que durante toda a evolução nós estivemos juntos uns com os outros, mesmo nos seres mais rudimentares. Olha o nosso corpo, por exemplo, que são trilhões e trilhões de células, já são organismos vivos convivendo coletivamente. O individual e o coletivo, eles se permeiam o tempo todo. Né? O tempo todo. Gente, até o que eu falo que sou eu, olha, como é que eu sou? Ah, eu sou assim. Eu penso assim, eu penso assado, eu acredito nisso, eu acredito naquilo. Mas de onde eu tirei isso tudo que eu acredito? Eu peguei uma coisa daqui, eu peguei uma coisa dali, eu peguei uma ideia de um, eu peguei o pensamento de outro. Aí eu junto tudo isso e falo, esse aqui sou eu. Mas eu sou uma coxa de retalhos. Não é? Para pensar um pouquinho. Eu sou um conjunto de coisas que eu peguei no coletivo e que eu junto e falo, isso aqui sou eu. Não é? Olha como nós somos coletivos. Até nos nossos pensamentos, né? Como nós crescemos na família, nós aprendemos com a família, com a convivência, né? Então, eu creio assim, complementando aqui, tudo que os Espíritos falaram aqui está certo. Né? Perfeito, né? O homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente, né? Tá certo, né? Nós temos a essência dentro de nós, mas essa essência, esse selfzinho, sempre esteve em contato com os outros, sempre estivemos em contato com os outros seres, e vamos continuar tendo cada vez mais, né?
Exatamente, Joel. Mesmo o nosso corpo físico, milhões e milhões de átomos reunidos. Né? É por isso que nós não encontramos praticamente, até mesmo átomos, nós não encontramos individuais, nós encontramos coletividades. Nós encontramos moléculas. Isso até a gente trabalha no livro A Grande Síntese, né? A gente estuda isso lá. Né? A plenitude, até chegarmos à individuação. Na verdade, eu estava até comentando isso outro dia, né, a plenitude. O que a gente chama de individuação, na verdade, é uma coletivização, né? O que a gente chama de individualização, na verdade, é uma coletivização, porque cada vez mais nós vamos ser mais coletivos. Entendeu? Cada vez mais, quanto mais a gente fala que a gente é um ser mais individualizado, podemos ser de certo modo, mas cada vez mais nós participamos, cada vez mais nós nos envolvemos, cada vez mais, não é? Deus é o ser mais coletivo que existe, não é? Tanto que ele abarca toda a coletividade. Deus é o ser mais coletivo que existe, não é? Ele abarca toda a coletividade. Tudo que é possível em termos coletivos, Deus abarca. Né? E nós estamos crescendo dessa forma também, para incluirmos cada vez mais as coletividades. Né? É uma coisa muito interessante. Porque esse discurso da individuação, ou da individualidade mais propriamente, ele fala assim, seja individual, faça isso, faça aquilo, seja você mesmo, né? O discurso da individualidade é muito interessante, né? Eles falam para as pessoas serem individuais, serem diferentes. Seja diferente, faça assim, faça assado, né? Principalmente quando querem vender um carro para a gente, quando querem vender uma roupa, né? Só que é interessante que parece que quanto mais a gente quer se individualizar, né? A gente fica igual a todo mundo, né? Todos aqueles que querem ter aquele mesmo comportamento, querem ser individuais, mas fica tudo igualzinho, né? Fica coletivo, do mesmo jeito. Então vamos lá, vamos para a pergunta 780, né? O progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? Né? 780. O progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? O que vocês acham? O progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? Tá? E aí, pessoal? A Maria, acho que sim. E vocês? Vocês acham que o progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? O progresso moral, gente, só explicando, é a capacidade de superarmos os instintos, tá? É a capacidade de superarmos os instintos. Né? À medida que a gente vai se moralizando, quer dizer que nós estamos já dominando, exercendo um controle sobre certas expressões instintivas, tá? Então, isso acompanha sempre o progresso intelectual? A Maria, sim. A Val, não. A Marcinha também acho que não. O Dudu, mais ou menos. Mais ou menos é bom, hein, Dudu? A plenitude, não. Não depende deste, mas ainda não acompanha. Não. Vírgula, depende deste, mas ainda não acompanha. A Luíse, nem sempre. A Val, não. Uma pessoa ignorante, analfabeta, pode ter mais moral que uma culta. Essa é uma questão. Essa é uma questão palpitante, né, Val? Essa é uma questão polêmica. A Isabela, não. A Maria, vai depender de cada um. Do grau de cada um, certo. Vamos ver aqui, vamos ver. 780, o progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? Decorre deste, mas nem sempre o segue imediatamente. Tá? Então aqui está dizendo que o progresso moral decorre de fato do intelectual. Essa é uma certa confusão que eu percebo no meio espírita, sabe? Quando a gente também faz essa dicotomia de modo muito absoluto.
né? Quando a gente faz essa dicotomia de um modo muito absoluto, progresso moral, intelectual, né? Aí tem aqueles que acabam trabalhando até contra o progresso intelectual. Porque fala assim, não, porque a pessoa que sabe menos, ela acaba tendo uma moral melhor, né? E não é assim. Tá? Vamos analisar isso melhor. Tá? O progresso moral decorre do intelectual, mas nem sempre o segue imediatamente. Então vamos lá. Jesus falou assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Né? Dando a noção da importância do conhecer, do tornar-se consciente, né? Exercitar o conhecimento, a lucidez. Isso vai nos libertar. Não é? Isso vai nos libertar. Deixa eu ver o que o Marcelo Dias colocou. Não, alguns exilados de capela são inteligentes, não tão evoluídos moralmente. Certo. Aqui no Livro dos Espíritos, no Evangelho também, dá a exata noção de que primeiro vem a intelectualidade, depois a moralidade. Tá? Agora, veja bem, na sucessão de encarnações, nem sempre uma coisa vai ser exatamente a expressão da outra. Então aí entra os casos que vocês estão falando, da pessoa de repente ela ter um avanço intelectual nessa vida, precário, mas ela mostrar uma grande moralidade. Tá? Isso quer dizer o quê? Né? Ela tem nessa vida um avanço cultural muito pequeno, mas tem um avanço moral muito grande. Isso quer dizer o quê? Provavelmente que ela tenha feito o avanço intelectual em outras. Então a gente se engana quando a gente acha que a pessoa não tem condição intelectual. Ela tem condição intelectual, só que está encoberto. Né? Está encoberto, está escondido. O Chico Xavier é um exemplo disso. Vocês acham que o Chico Xavier era uma pessoa realmente ignorante? Ou só tinha o primário? Gente, o que ele manifestou foi apenas as condições que ele teve nessa vida, as condições acadêmicas dessa vida. Mas olha, muito provavelmente era alguém que trazia uma cultura enorme do passado, que estava encoberta, né? Encoberta por uma simplicidade, por uma aparente ignorância em alguns aspectos, né? Ou falta de desenvolvimento acadêmico, né? Mas não quer dizer que fosse um espírito sem ser intelectualizado, né? Sem intelectualidade. Tá? Até pelo que a gente sabe a respeito da mediunidade, né? O que ele fez em termos de psicografia seria praticamente inviável sem uma estrutura prévia, né? Arquivado na estrutura espiritual dele, nos arquivos espirituais dele. Né? Os livros com a complexidade que ele trouxe, com a delicadeza, a poesia, a ciência que ele trouxe, né? não era expressão apenas dos espíritos que se comunicaram através dele, mas era a expressão também dos arquivos que ele possuía dentro dele. Né? Então é enorme, paranormal, a pureza, né? O sentimento e o pensamento, a intelectualidade dele, né? Evolução em Dois Mundos, Mecanismos da Mediunidade, né, Plenitude, que são livros talvez dos mais complexos dele, né? Então é que a gente quando observa apenas do ponto de vista dessa encarnação, às vezes a gente se engana. A gente se ilude achando que a pessoa... Eu de vez em quando eu encontro assim, uma ou outra pessoa que aparentemente é uma pessoa muito assim, simples do ponto de vista de conhecimento, mas você percebe assim, no fundo, você conhecendo a pessoa, você percebe que é só uma fachada aquilo. Que a pessoa traz uma nobreza,
né? E um conhecimento, uma sabedoria que você sabe que aquilo ali só não foi mais desenvolvido nessa vida porque era para a pessoa trabalhar outros aspectos, né, Lua? Era para a pessoa focar de uma outra forma, mais o lado moral mesmo, mais, né, a simplicidade e tal. Então, é que a gente observa muito assim, de uma forma dicotômica, né, separada uma coisa da outra. Né? E não é não. Eu acho que, inclusive, isso é um estímulo para a gente estudar muito, para a gente adquirir, lógico, para a gente exercitar o sentimento, para a gente adquirir a consciência e nos melhorarmos, né? Mas é preciso nós adquirirmos essa consciência, né? A Lua, essa simplicidade permite até para chegar mais a gente, né? Tem um espírito, por exemplo, que ele se comunicava através do meu avô. Eu tenho até um depoimento, eu devo colocar, daqui a alguns dias eu vou colocar um depoimento da minha avó, falando sobre alguns lances do meu avô junto com Caibar Schutel, né? E tinha uma entidade chamada Pai Jacó, que se comunicava através do meu avô, na época do seu Caibar Schutel já, né? Lá em Matão e tal. É uma entidade que veio acompanhando a gente durante todas essas décadas aí, me ajudou muito essa entidade, um preto velho. Ele se apresenta sempre nessa forma de preto velho, assim, de uma forma muito simples, muito, muito doce e tal, né? Falando com aquele jeitinho caboclo, né? Só que já teve gente que viu, por exemplo, no plano espiritual essa entidade, né? E não é bem assim não. É uma entidade que demonstra um conhecimento muito grande, né? Demonstra uma condição. É o que a Lua estava falando ali. Essa simplicidade permite a gente se sentir mais próximo, né? O espírito até usa essa imagem, às vezes, de preto velho e tal, para ter mais aquela empatia, para ter aquela empatia, para o pessoal se sentir mais aconchegado, mas no fundo é um espírito de muito conhecimento, né? Então, só que eles têm muita sabedoria, então eles sabem como chegar na gente, né? A plenitude. Tenho pensado muito a respeito ali, na simplicidade está a verdadeira sabedoria, né? Nosso modelo Jesus, verdade, plenitude. A Diana, uma vez sonhei falando com o pai Jacó, né? Tal. É isso aí, né? Às vezes tem algumas pessoas que falam, né, de ter encontrado com essa entidade, de assistir palestras, né? A minha avó conta, né, que o meu avô ele acabou sendo um médium junto com o Caibar Schutel, né, no grupo do seu Caibar Schutel. E minha avó falava assim, minha avó conta, né, que o seu Caibar falava assim, olha, tem muito Pai Jacó por aí, mas nesse aí eu acredito. Ela falava, né, a respeito do seu Caibar, né? Quando o Caibar comentava, né, falava, tem muito porque o pai Jacó acaba esses pretos velhos, né? Isso é uma coisa que vem de longe já, né? E foi um espírito, na verdade, esse espírito que ajudou meu avô, porque meu avô ele era da igreja, né? No interior de São Paulo, ali, ele veio da Bahia. Ele era da igreja católica, ele era ministro da igreja, né? Até que ele ficou incorporado. E aí começou a dar trabalho lá e essa entidade, o Pai Jacó, que ajudou minha avó. E falou assim, olha, Albertina, né? Minha avó chamava Albertina. Falou que ele procurasse o seu Caibar em Matão, porque eles moravam perto de Matão, né? Então falou que procurasse o seu Caibar, que lá ele iria ser orientado, né? Foi o que aconteceu, né? Deixa eu ver o que vocês colocaram aqui. Dudu, eu também tive um preto velho me ajudando a ler, assim mesmo como você fala, só nunca soube o nome dele. Pois é, existem muitos, né, Dudu? Tem muitos espíritos que se manifestam, né, como preto velho. Aqueles seres que vieram na última encarnação, ou nas últimas, né, como escravos.
Nas senzalas eram aqueles que davam apoio aos mais rebeldes, aos mais vingativos, né? Que não aceitavam a escravização. Então tinham aqueles que eram o aconchego ali deles, né? Chegava à noite, eles ficavam conversando, orientavam o pessoal, geralmente trabalhava com cura. E eram espíritos já de uma condição nobre, só que vieram também, junto com os negros nas senzalas, para darem o apoio que os demais precisavam, né? É a misericórdia divina, né? Que permitiu que seres com muitos débitos reencarnassem, mas que viessem também aqueles para dar o apoio para eles, né? Que eram aqueles seres que ficaram conhecidos como preto velhos, né? Que até hoje atuam nas casas espíritas, atuam nas reuniões mediúnicas, né? Ainda como sendo aquele consolo, aquela ajuda, aquela orientação amorosa, né? Certo? O Joel, são encarnações em que o espírito aprendeu muito e continua usando esta aparência quando querem, né? Isso mesmo, Joel, exatamente. É isso aí. Né? A plenitude, senão eles não aguentariam tanto sofrimento, é verdade. Porque foi uma coisa muito cruel, né? É lógico que foi uma ação, uma reação, né? Por causa do passado, né? Mas foi uma prova difícil, né? Então precisava de seres para dar esse apoio, né? É muito, muito importante. Continuando então, se bem que nós já estamos, né? Já 8h55, né? Acho que vamos ficar por aqui hoje. Aí semana que vem, vamos fazer essa pausa aqui, semana que vem a gente continua, né? É bom a gente terminar com essa vibração aí dos pretos velhos, né? Que é uma vibração muito boa. A gente se emociona só de falar neles, assim. O Pai Jacó mesmo me ajudou muito, nossa senhora. Né? Nas fases que eu já passei aí, um dos espíritos que me deu muito apoio, me ajudou a me equilibrar em momentos muito difíceis. E até hoje me ajuda muito, né? Mas tá bom, pessoal. Então nós vamos finalizando por aqui. Deixamos um abraço em cada um de vocês, a Maria, Marcinha Kemi, Florzinho, Marcinha Cortes, João Meme, a Lua, Giana, Dudu, Ferreira, Kátia, Marcelo Honório, Luiz, Miriam, Maria, Mário César, Só Menezes, Isabela, Marcelo Dias, Joel, Plenitude, Valslin, Mari, Arcádio, Orquídea, Adriano e J. Lu Barbosa. Um grande abraço. Um abraço também quem estiver no Facebook, né? Também receba o nosso abraço, tá? Fiquem com Deus e boa semana para vocês, tá? Até mais.